Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus faça presente por mais essa noite, nos iluminando e nos protegendo, para que possamos juntos falar um pouquinho mais sobre o Mestre Jesus, o legado do Evangelho, as palavras edificantes, as mensagens, que tanto de nós, todos nós, temos a necessidade de buscar na compreensão, buscar a essência das palavras do Mestre, em uma época de muita dificuldade, onde estamos vendo na mídia pessoas buscando automutilação, buscando fugir da vida material através do suicídio, onde nós vivemos em uma época onde a humanidade tem o maior conforto da história de toda a humanidade, em todas as épocas. Nós vivemos numa época onde deveríamos estar em um paraíso de felicidade. Nós deveríamos estar usufruindo do conforto, sendo felizes, porque antigamente, eu lembro que a minha avó contava, a dificuldade de entrar em contato com alguém que morava na fazenda ao lado. Imagina quem morava à distância em outros estados. A dificuldade da alimentação, que se não plantasse, não colhia, não tinha condição de se alimentar. Trabalhava, tinha dificuldade, porque o trabalho a maior parte era braçal. Os recursos em saúde eram limitados. As pessoas morriam e não sabiam do que morria. Aí as pessoas falam assim, hoje as pessoas morrem de tanta doença. Não, morriam antigamente também das mesmas doenças. As doenças não foram criadas agora. Foram descobertas e nominadas, mas sempre existiu. Ah, mas quando eu era jovem não falava em câncer. Não falava porque não sabia, não tinha descoberto, mas sempre existiu. A pessoa morria e não sabia por que morria. Então hoje nós vivemos uma época, a época onde nós temos as facilidades, o conforto, nós temos tecnologia, a ciência, a medicina, o SUS, que todo mundo combate e fala que não vale nada. Imagina naquela época que não tinha. Porque antes, você era trabalhador e conseguia acessar a saúde. Quem não trabalhava, não tinha carteira assinada, não tinha SUS. Hoje nós temos avanços e mais avanços para nos trazer conforto. O que está acontecendo com o ser humano? Que a partir do momento que ele ganha tudo, ele perde a razão da vida. Ele começa a buscar sentir algo, muitas vezes ferindo-se, ferindo o seu semelhante, tentando transferir responsabilidades e culpas a outrem, sem muitas vezes encarar de frente as nossas responsabilidades. O que acontece conosco? Qual é o problema que nós estamos enfrentando, que estamos vendo a nossa sociedade adoecer? E nós, religiosos, permanecemos de braços cruzados muitas vezes, sem posicionar ou orientar as pessoas em necessidade. Algo está acontecendo. Qual foi o momento que nós perdemos a vinculação com Deus? Qual é o vazio existencial que vem aplacando os nossos corações? Qual é a maior dificuldade que nós estamos tendo, que não conversamos com os nossos entes queridos dentro da própria casa? Porque foi roubado de nós o convívio pela tecnologia. Preferimos conversar com os distantes e ignorar os próximos, até que os próximos tenham problemas que nos chamem a atenção. E aí nós vamos nos perguntar, aonde foi que eu errei? Quando isso começou e eu não percebi? A necessidade da religiosidade em nossas famílias, em nossa vida. A religião é para nós o alimento das nossas almas. Sem ela, a alimentação, essa alimentação que nos traz
a saciedade, o conforto, a saúde psicológica, espiritual, nós estamos adoecendo. Daí a necessidade que todos nós temos de buscar Jesus, como cristãos que somos, buscar um mestre para que ele, através dos seus ensinamentos, possa alimentar as nossas almas. Porque quando estudamos o mapa do suicídio, nós podemos observar que os estados do sul da federação são os estados onde tem o melhor índice de desenvolvimento sociocultural, todos os tipos de desenvolvimento, o sul do Brasil é melhor. Porém, quando olhamos ao Nordeste, o Norte, nós temos uma dificuldade muito grande, porque isso muda, a realidade é totalmente oposta. Mas quando olhamos o mapa do suicídio, nós vemos algo intrigante. No Sul, tem o maior índice de suicídio do que Norte e Nordeste. Porque morre-se mais pessoas ao Sul, tendo uma condição de vida melhor, porque achava que suicídio era só aquele que tinha necessidades financeiras. Mas a que momento isso aconteceu? Se tem tudo que é material, tem conforto, mas não tem talvez uma religiosidade. Não dá para generalizar, mas talvez não tenha a religiosidade. E talvez aquele que tenha dificuldade, que mora em locais longínquos, com dificuldade a acesso à saúde, à educação, talvez esses se apeguem muito mais a Deus e à religiosidade para buscar o sustentáculo para as suas vidas do que aquelas pessoas que vivem a vida de acumular coisas, de buscar a vida material como a vida principal. Buscamos tudo. Temos dinheiro, nos formamos, buscamos uma casa, um carro e continuamos infelizes na nossa vida porque não temos aquilo que nos traz felicidade. Porque buscamos sorver a água do mar para matar uma sede que não sabemos de onde surgiu. A sede da falta de Deus em nós. A falta de uma religiosidade, porque tem tudo que é material, mas ainda se sente infeliz. Ainda continua com vazio existencial. Não sabe o que veio fazer na terra, qual é a sua função, não se enquadra em lugar nenhum. O que está acontecendo? Temos que refletir em nossas vidas, para que não nos adoeçamos. Temos que pensar em nós e cuidar também da nossa alma, porque nós estamos vendo pessoas que investem no corpo. Desde cirurgias a academias, não estou falando que é errado, estou falando que prioriza muitas vezes o exterior somente, e em detrimento do interior. Porque talvez é por fora muito belo, tem uma casa muito boa, mas a sua alma está enferma. Busca a medicina muitas vezes, buscando remédios de todas as formas. Algumas pessoas têm a necessidade de medicação e usará a medicação por todos os anos da vida, mesmo tendo religiosidade. Mas outras que buscam no medicamento algo para auxiliar a sua necessidade. É a falta do quê? Desenvolver Jesus dentro dos nossos corações. O evangelho de hoje traz para nós o capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebestes. Cabe a nós, espíritas, como todos os outros religiosos, observar a orientação de Jesus para tomarmos cuidado com o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu. Todos nós, quando estudamos, um exemplo, um médico, um enfermeiro, ele estuda e ele tem o direito de cobrar pelos serviços que ele está prestando. Ele está levando a saúde a alguém, como em todas as outras profissões. Você estudou, através do seu esforço, dedicação, se transformou em um profissional. Então você pode cobrar pelo seu dom, o seu saber. Mas e a mediunidade? A mediunidade é um dom que vem de quem? Existe alguma faculdade que você entra, estuda e desenvolve mediunidade? Olha, eu vou estudar para ser médium de psicografia.
Não, agora eu quero estudar, vou fazer uma especialização para ser vidente. Vou ter... Não existe. É um dom de Deus, que vem de Deus. Porém, há uma confusão muito grande. Allan Kardec, ele nominou uma faculdade inerente ao ser humano, colocando o nome de mediunidade. Não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade. Ela simplesmente, através de Allan Kardec, ela nominou. Médium é aquele que está no meio, de medium, do latim. Aquele que está entre o plano espiritual e o plano material. Ele é como se fosse um telefone, um instrumento de comunicação entre os dois planos. Mas essa mediunidade, essa faculdade é orgânica. Não é uma faculdade específica que só algumas pessoas a possuem. Como enxergar, falar, como todos os nossos sentidos, a mediunidade também é um sentido ainda não desenvolvido na grande maioria das pessoas. Mas no futuro, a mediunidade será tão comum como simplesmente o ato de enxergar ou de falar, de respirar, será um sentido a mais que todos terão. Por enquanto, vamos seguir Allan Kardec, que ele fala que todo aquele que sofre influência de um espírito, seja essa influência menor ou maior, é médium, porque sente a influência do plano espiritual. O espírito só consegue, bom ou mal, só consegue ter acesso a mim se ele tiver um instrumento chamado mediunidade. Ele tem uma lacuna que ele consegue me acessar. Se eu sou uma boa pessoa, eu tenho o concurso dos bons espíritos. Mas ser bom não é aquele assim, eu não falo mal de ninguém, mas só desejo que a pessoa muitas vezes quebre a perna. Não é esse tipo de bondade que você se julga ser bom, mas não se enquadra naquele homem de bem que Jesus colocou no Evangelho. É aquelas características que nós temos que buscar para ser bons. Então nós vamos observar. Todos nós temos um grau de mediunidade, porém, ficou mais claro a utilização do nome médium àqueles que têm a mediunidade ostensiva, aqueles que veem os espíritos, que psicografa, que serve de médiuns na comunicação entre os dois mundos, através da chamada incorporação, que nós falamos psicofonia, são médiuns. E esses são médiuns ostensivos, que vieram com a mediunidade aflorada, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco na atualidade. Então esses nós chamamos de médiuns, mas todos nós temos um grau de mediunidade. E a mediunidade depende também do espírito que está naquele corpo, de conquistas do passado, de esforços do passado. Então a pessoa vem com mediunidade um pouco mais aguçada do que outros, porque já vivenciou e experienciou outras circunstâncias. E ele traz então para essa vida essa faculdade jamais desenvolvida. Ou aquela pessoa que cometeu vários delitos, mas não era uma pessoa má em si. Então a espiritualidade muitas vezes oferece a oportunidade da mediunidade para que ela volte ao mundo físico, agora aplacando as dores causadas no passado através da mediunidade. Quantas lágrimas eu derramei no passado, nesta encarnação eu venho para secá-las. E a mediunidade é um instrumento de amor, onde eu posso quitar débitos do meu passado, através do bem que eu faço aos outros. Porque todo o bem que eu faço, eu apago o mal que eu fiz, nesta ou em vidas anteriores. Nós somos os senhores do amanhã, mas somos os escravos do ontem. Nós ainda estamos aprisionados nos grilhões da lei de causa e efeito. O bem que eu faço eu recebo, como o mal que eu faço, eu tenho que ressarci-lo, transformá-lo em bem, para aquele que eu prejudiquei ou para a sociedade. Nós temos que reverter o mal em bem. É um prato da balança. Quando nós começamos a pesar demais a maldade, é que nós temos muito pouca caridade, bondade sendo feita. Reencarnamos então, voltamos aqui a um período de adaptação, de reabilitação, fazendo agora o bem,
secando as lágrimas que eu derramei através da mediunidade. Seja através da oratória, seja através da psicografia, através do passe, através do trabalho fraterno, seja como for, você está hoje amparando as pessoas, talvez os mesmos indivíduos do passado, ou fazendo bem a outros indivíduos. O importante é fazer o bem. Se eu fiz o mal a uma pessoa nesta encarnação, e a pessoa não quer me perdoar, eu já tentei ir atrás, pedir perdão, ela não quer conversa, ela não me perdoa, é problema dela agora. Eu fiz a minha parte, eu fui a ela e pedi perdão, com o coração puro, realmente arrependido pelo mal que eu fiz, mas ela não me perdoa, agora é com ela. Mas o débito que eu cometi não só com ela, mas com a lei divina. Existe uma infração cometida, e eu devo à pessoa e à lei divina. E essa lei de causa e efeito me obrigará a trabalhar, ressarcindo o mal que eu fiz no bem. Já que aquela pessoa não aceita, eu então farei o bem a outras pessoas. Como aquelas pessoas que se equivocaram pelo caminho do aborto. Um momento impensado na juventude. Nossa, está condenado. Não, não está condenado. Foi um equívoco. E o equívoco será apagado através de um bem praticado. Talvez o mesmo espírito no passado abortado já reencarnou, já está novamente na família. Se isso não aconteceu, adote uma criança. Se eu não quero trazer para minha casa, adote emocionalmente essa criança na casa que ela está com a família. Não precisa tirar de uma família, ou não necessariamente buscar uma criança. Eu não tenho, muitas vezes, tato para ter uma criança, mas eu posso assisti-la na educação, na saúde. Eu estarei quitando um débito de um momento impensado através do bem praticado. Porque tem pessoas que acham que Deus é um carrasco. Uma amiga falou para mim esses dias: fulano me prejudicou. E eu orei a Deus. E você sabe, Fernando, você é religioso. Deus tem uma mão pesada. E Deus pesou sobre ele. Ele está com Alzheimer. Eu falei, meu Deus, não ora para mim contra esse Deus não. Porque esse é difícil, né? Não adiantava nem conversar, mas ela tinha visão do Deus punitivo, do Deus vingativo. Mas que Deus que é pai dela e é inimigo do outro, não era pai de todo mundo? Até os pais humanos, com todos os defeitos que tem, com algumas exceções, não consegue odiar os filhos, não faz nada para fazer mal, prejudicar os próprios filhos, não fazem. Muitas vezes mesmo os filhos precisando ou merecendo, não fazem. Agora Deus que é perfeição ia pesar a mão para aniquilar o seu semelhante? Jamais. Mas Deus quer que nós, cometeu o erro meu filho, cometeu o erro, vai e faz de novo. Daí a dádiva da reencarnação. O que estamos fazendo aqui na terra é uma dádiva à reencarnação, porque é o amor de Deus em ação. Porque se só existisse uma vida, morreu, acabou. Aqueles que foram bonzinhos, ótimo, foi para o céu. Aqueles que nessa encarnação erraram, inferno eterno. Mas aquele que foi para o céu, vendo ser amado no inferno, vai ficar bem no céu? Que céu seria esse? Ia ser um céu de anjinhos depressivos. Foi para o céu, mas está arrastando dores atrozes, porque quem ama está nos infernos eternos. Se os pais humanos, com os filhos equivocados, eles perdoam e ajudam os filhos quantas vezes forem necessárias, Deus te pune eternamente. Não existe. Para nós espíritas, não existe. A visão de Deus é o Deus de amor. É aquela criança que entrou no colégio e reprovou. Tira do colégio que nunca mais vai aprender nada. Banido do colégio, não. Volta para a mesma série, vai refazer novamente. Quantos que reprovaram e conseguiram ser doutores, pessoas bem-sucedidas? Porque entrou, refez, aprendeu e superou e foi embora. Muitos de nós, em vidas equivocadas do passado, erramos. E Deus fala, volta e faz de novo. E nós vamos fazer de novo a experiência do passado equivocada. Com um detalhe, nós acumulamos os débitos de acordo com que fomos errando. Se eu errei na passada, errei nessa, vou errar na futura, vai acumulando, vai fazendo um saldo negativo. Daí a necessidade de errar sempre menos.
Porque o bom espírita é aquele que reconhece em si a necessidade do esforço de se tornar melhor hoje do que ele foi ontem. E ser melhor amanhã do que ele é hoje. Isso significa, o bom espírita é todo aquele que busca incansavelmente a sua melhora dia após dia. Daí nós começamos a observar no capítulo proposto por Allan Kardec, quando ele fala do dom de curar. Todos nós, as mães, inconscientemente, muitas vezes exercem um dom de cura. Quando a criança cai, machuca, ela vai lá e assopra aquele momento, e o amor que ela está exalando serve de uma energia que muitas vezes tira a própria dor que a criança está sentindo. Porque é dotado de sentimento, e nós somos reatores nucleares. O meu cérebro é um reator nuclear. E a energia que eu vou produzir depende do meu sentimento. Se eu amo, eu começo a exalar uma energia positiva. Se eu odeio, se eu sou aquela pessoa melindrosa, magoada, aquela pessoa que ofende, aquela pessoa que vive em guerra, eu estou exalando ao meu redor uma energia negativa. Aí as pessoas falam assim, eu não sei o que acontece comigo. Tudo que dá errado, parece que vem tudo atrás de mim. Mas é a vibração que você exala. Você não vê moscas em uma flor perfumada. Mas você vê as abelhas, porque é a lei de atração. Mas quando você vê algo em putrefação, as moscas são atraídas. Isso, como que eu vou adquirir o concurso dos bons espíritos? O que eu faço para ter os bons espíritos ao meu lado? Existe alguma magia, simpatia, uma oração que resolva? Existe. Uma coisa muito simples. É simplesmente a conduta moral, o esforço interior para que se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E como que eu afasto os maus espíritos, os espíritos ignorantes, atraindo os bons? Kardec responde isso. Quando que nós vamos afastar os maus espíritos? Quando atrairmos os bons. E para atrair os bons espíritos, seja uma árvore boa. Aquela árvore que produz bons frutos. Aquela árvore que não vive em guerra com os irmãos. Que entende a ignorância do seu irmão. E dá o direito dele ser como ele quiser. Mas a vós, a nós não permitimos ser como todo mundo é. Nós não somos melhores que ninguém de outras religiões. Nós não somos superiores a nenhuma outra religião. Mas nós temos que nos comportar diferente. Nós temos que viver na coletividade, mas não ser igual ao coletivo. Viver no mundo, mas não para o mundo. Viver no mundo, mas não usar do que o mundo utiliza. O comportamento do espírita, que é o comportamento do cristão, ele é diferenciado. E isso não nos torna melhor, nos torna diferente. Porque nós temos um propósito. O propósito de somar as fileiras do Mestre Jesus aqui na Terra. De auxiliar as pessoas no processo evolutivo. E o dom de curar é para nós, médiuns, muito importante. Que é aquele que através do passe, através da imposição da mão, a pessoa chega com um problema, com uma dor e sai aliviado. Porque através da energia do médium e da espiritualidade, nessa soma de energias, consegue desprender energias deletéricas. E muitas vezes espíritos enfermos ou espíritos ignorantes, e a pessoa se sente aliviada. Fala, nossa, fui curado, mas é um processo de fluido, onde o fluido dispersa as energias negativas e desacopla de nós, muitas vezes, espíritos enfermos ou ignorantes. Ah, mas então eu fui num médium de cura que tem por aí? Aquilo não é espiritismo, é um médium. É um médium que usa dos espíritos, mas não tem compromisso com a doutrina espírita, porque Allan Kardec, o nosso codificador, não colocou em momento algum a mediunidade de cura com esses trabalhos ostensivos de cirurgias espirituais. Não estou criticando quem faz, quem vai ou quem gosta. Estou explicando que não é codificado na nossa doutrina, então não é espiritismo. É um médium que utiliza da mediunidade com concurso de espíritos que tem o comprometimento de fazer o bem, mas não é dentro da doutrina espírita. É algo à parte.
Nós vamos ver cromoterapia, os florais de Bach, nós vamos ter apometria, acupuntura. Não, isso não é espiritismo, não traga para dentro do espiritismo uma coisa que não é do espiritismo. São técnicas, são terapias que pode ser usada em qualquer outro consultório, não dentro da casa espírita. Casa espírita tem que seguir o que Allan Kardec codificou e o que a Federação Brasileira traz. Saiu disso, cuidado com inovação, cuidado com personalismo. Nós queremos sempre complicar as coisas. A doutrina é tão simples e tem tanto trabalho já para ser executado, mas a gente quer inventar. Porque minha casa tem que ser melhor do que a casa do outro. Parece até show. Porque o cara faz um show diferente, a gente tem que melhorar o nosso show. E Centro Espírita é de Deus. O nosso patrão é Jesus. Nós estamos aqui não é para concorrer com as outras casas. Nós estamos aqui para unir o movimento espírita que é do Cristo. As casas têm que ser irmãs. E eu fiquei muito feliz na quinta-feira passada, quando eu vi na palestra do Arthur Valadares, as casas espíritas unidas em um só ideal. Casas espíritas que tinha dia de reunião pública, fecharam a casa, pediram licença à espiritualidade naquele dia e vieram aqui prestigiar. Não existe minha casa, existe o movimento espírita. O nosso patrão é o mesmo, é Jesus. É a Ele que nós temos que nos preocupar. Aí a gente chega na casa espírita, aí, eu não gostei do Fernando. Vou sair do centro espírita, vou para outra casa. Aí chega na outra casa, não gostei do fulano que está na outra casa, vou fazer a minha casa. O problema não é a casa, o problema não são as pessoas, o problema sou eu. Para de jogar a culpa nos outros. Porque aonde você for passar, você vai achar problema. Porque o problema é você. Eu tenho uma tia, que não me ouça, que minha tia já passou do espiritismo ao candomblé, igreja evangélica, tudo tinha defeito. Era o pastor, era o pai de santo, era o irmão espírita, porque ninguém prestava, porque o povo falava mal. Tudo tinha um defeito. Mas ela não entendeu que era ela que não aceitava ser contrariada, porque ela queria que os outros fizessem o que ela queria. Não fez, vou embora da casa espírita. Me tira do trabalho, afasta da casa. Você trabalha para quem? É para Jesus? Nós estamos aqui trabalhando para Jesus. Críticas nos auxilia muito a crescer. Se aquela crítica é inverídica, serviu como escola, para ver se você não tem melindre. Tudo que vem para nós, vem para nos educar. Agradeça. Aquela pessoa que chega lá e grita com você e briga com você, é tua professora, que está te propondo uma prova. Você vai reprovar ou você vai ser aprovado? O que você aprendeu com Jesus? Quando bateram a face dele, quando pregaram ele na cruz, quando julgaram ele sem dever nada. E o que ele fez? Levantou os olhos ao alto e pediu ao Pai, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos na casa espírita. Porque nós ainda não estamos entendendo que aqui não é um clube. Aqui é uma casa santa. Como todas as outras casas religiosas, seja evangélica, seja católica, são templos de Deus e têm que ser respeitados. Nós estamos aqui por uma causa maior, que é o Mestre Jesus. É a Ele que nós estamos buscando quando estamos aqui. Toda palestra que nós ouvimos, nós aprendemos pelo menos uma coisinha. E aquela pequena informação nos ajuda durante o dia. Quando você vem na outra quinta-feira, outra pequena coisinha que você aprende, e isso no decorrer dos anos, como uma terapia homeopática em gotas, vai mudando o seu ser, te tornando tolerante, paciencioso, uma pessoa melhor. A doutrina espírita é um momento, agora na reunião pública, é um momento de psicoterapia cristã, onde nós falamos do Cristo, da sua ideologia, dos seus ensinamentos, e essa terapia coletiva que nós estamos aqui, buscando aprender, está entrando no nosso ser. Talvez nós não percebemos, mas lentamente, homeopaticamente, ela vai modificando o nosso ser espiritual, nos modificando, entrando por nosso espírito,
e depois sendo exteriorizada em nossos atos. Daí a necessidade da busca do alimento espiritual. Porque corpos bonitos exteriormente, a conta bancária cheia, se nós estivermos em miséria espiritual, não seremos felizes. Nem com todo o dinheiro do mundo nós seremos felizes. Quantos atores, cantores famosos que buscam o caminho do suicídio, da depressão, da drogadição, porque não conseguem ser felizes tendo tudo. Mas o essencial, que as famílias antigas, lá antigamente na fazenda, nas pequenas cidades, ensinava aos filhos o respeito e a oração. A religiosidade passada de pai para filho. Que hoje nós não temos mais tempo de conversar e de orientar. Temos que trazer os nossos filhos à casa espírita. Ah não, meu filho ficou em casa porque não quer vir. Ué, não quer vir por quê? Ah não, porque né, meu filho tem livre-arbítrio, né? Então assim, a gente não aprende no espiritismo que, que nós temos livre-arbítrio? Também ele tem livre-arbítrio, não tem não. Criança não tem livre-arbítrio. Por que você não espera seu filho crescer, lá com seus 21 anos, e aí você pergunta assim, todo lá que talvez teve poliomielite, todo um monte de doença, pergunta assim, você queria ter tomado a vacina quando você era criancinha? Você tinha livre-arbítrio, então a mãe não sabia, não te deu nada. Deixou você crescer cheio de doencinha para agora te perguntar que você tem livre-arbítrio, agora eu posso perguntar. Nunca fizeram isso. Vai lá no posto de saúde, toma 4 injeções, sai a criancinha urrando de dor, mas está lá dando, porque sabe que aquilo é bom para o físico da criança. A casa espírita, Jesus é bom para a alma das crianças. Porque quando você olha para o seu filho, você vê um anjo. E a criança mais linda da face da terra, mesmo não sendo. Porque as mães nos perguntam assim, olha como meu filho é bonitinho. E nem sempre é, tá? Então assim, o que acontece? Cuida da alma daquele pequenino, porque pode ter sido a reencarnação de uma alma doente do passado. De um espírito endividado por anos, que cometeu crimes atrozes que você não sabe. Reencarnou, está aparentemente no momento pequenininho, novinho, bonitinho. Então a doutrinação através do evangelho, do passe. A criancinha vem para a escolinha, para as aulinhas, já começa a aprender, já começa a ser evangelizado, doutrinado. Além da educação formal que os pais oferecem, a religiosidade é também essencial à formação das crianças. Por isso que nós temos que entender que o fruto da juventude de hoje é as criancinhas que não estão sendo preparadas nas religiões por onde passam. Porque eu tenho amigos evangélicos, conheço um rapaz que é excelente, evangélico. E tem gente que fala assim, mas você não é espírita? Não, evangélico, excelente, honesto. Vive numa batalha para se tornar uma pessoa melhor, e eu admiro, porque eu vejo a honestidade na pessoa. Existe muita gente boa na terra, e em todas as religiões. Mas o que a gente enxerga? O pastor fez algo errado. O padre, fez algo errado. Aí vem um suposto espírita, que teve o maior auê em nível nacional, aí todo mundo, gente, é um. E outra, quantas pessoas esses homens ajudaram? Um deslize dele vão matar? Perdeu tudo o bem que fez, não estou defendendo. Mas a gente parece que só enxerga o defeito da pessoa. A pessoa te ajudou a vida inteira. Ela pisou na bola com você um dia, não serve mais, manda para a crucificação. Não quero mais saber da pessoa. Por que nós valorizamos tanto o erro e não enxergamos as virtudes que as pessoas têm? Porque nós somos treinados, o defeito está em nós. É aquela velha historinha que a vizinha olhou pela janela e viu os lençóis da vizinha tudo amarelado. E começou a criticar. Aí a criança foi lá, passou a mão na janela, era a janela dela que estava suja. Não era o lençol da vizinha. É a nossa ótica. É a nossa visão que está turva sobre a vida dos outros. Então quem muito critica os outros, olhe para si. Porque o que eu detesto nos outros é o que eu mais tenho dentro de mim. Mesmo tentando esconder, está lá dentro.
Eu não aceito isso. Cuidado que você tem lá dentro de você latente. Daí a necessidade de conhecer a si mesmo. E a terapia do Cristo nos consegue fazer o autodescobrimento. Eu vou descobrir as minhas mazelas e modificar. Então, nós temos que fazer as orientações na casa espírita e não aceitar cobrança de espécie algum. Nós não podemos aceitar e nem cobrar. Porque nós temos que, quando todas as vezes que você vai dar o passe, sai na porta, é R$5 o passe. Não existe isso. Ah, é só um dinheirinho simbólico para manutenção da casa. Não existe isso. Vamos lembrar do Cristo e seus apóstolos, que saíam fazendo curas e nada pedia em troca? Orientava a ir e não pecar mais? Compete a nós seguirmos o Mestre e entender que a nossa postura é a mesma. Não se cobra nada que vem da espiritualidade. Ah, eu sou um médium de psicografia. Fui lá e psicografei um livro. Eu posso cobrar o livro? Não. A psicografia é mediunidade. Mediunidade não é tua. O Espírito veio e te usou para auxiliar os outros. Não te pertence. Quando você é um escritor, um estudioso, é tua profissão. Mas quando vem da mediunidade, tudo que vier da mediunidade é de graça. Dai de graça o que de graça recebeste. Não podemos comercializar as coisas santas. Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, e ele foi direto ao templo, e quando ele chega ao templo, existia um mercado gigantesco dentro do átrio dos gentios. O átrio dos gentios, no templo de Jerusalém, era um local onde era comercializado bois, cabras, ovelhas, pombas, galinhas, para sacrifício. Porque o judeu daquela época fazia sacrifício a Deus para aplacar os seus defeitos. Então fazia um verdadeiro holocausto de animais. Vocês têm noção que eram milhares de animais levados a Jerusalém? E esses animais não poderiam ser sacrificados sem passar por uma inspeção. Os chefes do sinédrio começavam a observar. Se o animal tivesse algum defeitinho, tirava fora. Não podia, porque para Deus tinha que sacrificar o melhor animal. E escorria sangue porta fora do templo. Era uma coisa horrível e pagava-se muito caro para fazer sacrifícios desses animais a Deus na casa. Jesus então chega e tem uma passagem um tanto quanto polêmica, porque ele chega e revira as bancas dos cambistas. Diz que Jesus expulsou chicoteando as pessoas lá de dentro. É meio difícil compreender que Jesus, um homem que fala do amor, da compreensão, poderia chicotear alguém, bater em alguém. É uma questão de interpretação. Nós temos que entender a cultura daquela época. Naquela época, os ensinamentos eram feitos através de parábolas, de histórias, dos contos que passavam de geração após geração. A tradição era oral. Mas também existia a encenação, onde não se falava nada, mas se explicava tudo. Porque a encenação já falava tudo. No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver um profeta chamado Ágabo, que ele chega até Paulo de Tarso, pede o cinto de Paulo, se amarra, se joga no chão, se contorce, levanta, bate a poeira, entrega o cinto a Paulo e fala assim para ele: isso acontecerá com o dono desse cinto. E Paulo na hora entendeu, falou: nossa, eu vou a Jerusalém e vou ser preso. Na hora ele entendeu. Quando Jesus, ele pega, feito de corda, não era um chicote, que servia para tocar os animais, porque tinha muitos animais ali dentro. E Jesus toca os cambistas de dentro do templo, ele toca. Ele faz os gestos, encenando, representando, e todos que ali estavam lembraram que a casa do Pai não poderia ser um covil para pessoas mercadejar ali dentro. Era a casa santa e eles estavam ali naquele momento utilizando, vendendo as coisas santas. Como os escribas daquela época. Os escribas eram os responsáveis por escrever a lei. A lei, então assim, precisava que alguém que soubesse escrever. E era tão raro saber escrever naquela época, que os escribas
cobravam um alto preço para isso. Mas como eles eram reverenciados, eles também cobravam para fazer oração. Então morreu alguém, eu pagava altas taxas aos escribas e ele ia orar a Deus ao meu parente. Existia o mercado das coisas santas. Jesus vinha combatendo desde aquela época e não mudou muita coisa até hoje. Porque tem muitos colegas equivocados que ainda não entenderam isso. É repreensível de ser culpado, apedrejado por nós? Lógico que não. Identifica o problema e não faz igual. É o livre-arbítrio dele, é a escolha dele, que ele será responsabilizado em um outro momento. Porque eu conheço boas pessoas, dotadas de boas intenções, que se perderam no curso da sua existência. Porque chegam pessoas e falam assim, mas você está atendendo os outros. O dia inteiro tem gente na porta da sua casa. Como é que você vai viver? Tem que cobrar um pouquinho, só para você viver. E hoje cobra um pouquinho, amanhã 2 pouquinho. E de repente a pessoa só vive daquilo que ela está fazendo com a mediunidade. E se perderam. Quantos de nós perderam a identidade daquela criança, quando nós éramos criança, e sonhávamos ser bons, e sonhávamos ajudar as pessoas, cuidar dos animais. E hoje nós somos adultos frios muitas vezes, que não temos tempo para nada, porque perdemos a nossa identidade da criança interior. Quantos de nós perdemos no curso, nas veredas do caminho, nas sombras da vida que nós levamos? Quantos de nós nos perdemos? Agora nós podemos também culpar o nosso irmão que se perdeu dentro da religiosidade? Não podemos. Serve de alerta para todos nós. O que aconteceu com esse médium que fazia curas, serve de alerta para todos nós. Cuidado, os espíritos inferiores, eles infiltram lentamente, para que nós não percebemos, para que nós nos permitamos algumas excentricidades. E aí a gente começa a nos perder. E o pior de tudo não é perder a encarnação, é prestar desserviços à nossa doutrina, é emporcalhar a nossa doutrina, porque todo mundo fala assim, não vai falar, o Fernando errou, vai falar, lá diz que é espírita. Por isso que eu falo que essa coisa de espiritismo não é boa, tá vendo? As pessoas não falam que o Fernando errou, falam que a doutrina espírita não serve. Então nós estamos prestando desserviço, que é o pior de tudo. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquele que quer servir Jesus, negue-se, pegue tua cruz e me siga. Olha que frase pesada. Não é nem a cruz que pesa, é a palavra. Negue-se, negar-se. Vocês poderiam estar na casa de vocês agora, descansando. Vocês estão aqui. Muitos estão no trabalho fraterno da sopa, da campanha do quilo, estão no bazar, estão nos asilos, estão se negando o tempo de lazer que teria, estão se dedicando. Divaldo Pereira Franco negou a própria vida para viver a vida, para se dedicar a Jesus. Nós vamos ver Francisco Cândido Xavier, que negou tudo, era para ser um dos homens mais ricos do Brasil, pelos livros que ele tinha, ganhou fazendas de doação, tudo que ele ganhava ele doava para os outros. O direito autoral do livro dele, ele doou às instituições. Negou a própria vida para seguir Jesus, e nós temos que lembrar dessa frase: negue-se, pegue tua cruz e me siga. Não vamos nos permitir certas licenças, vamos nos policiar. Mas eu sou humano, eu tenho falhas. Quem não tem? Você não vive no coração do outro, você não sabe os problemas que o outro carrega. Compete a nós então buscar forças no mundo interior, apoiados pela religiosidade. Tem gente que fala assim para mim assim: eu não vou na casa espírita, eu assisto a gravação do Delboni, eu fico em casa no meu sofá confortável e não preciso ir na casa espírita. Precisa sim, porque aqui é um templo de luz. É aqui que os espíritos bons estão trabalhando numa desobsessão sem sessão mediúnica. Enquanto você está ouvindo, muitos obsessores estão trazidos também junto para ouvir.
E eles estão também aprendendo, e isso você não vai ter na sua casa. A assistência espiritual que você tem aqui, você não tem na sua casa. Você tem o conforto da sua poltrona, mas você não tem o auxílio da espiritualidade. Aqui é um hospital de almas. Vai para sua casa com dor, uma cólica renal, e fica lá se tratando na sua casa também com cólica renal. Por que quando tem cólica renal, corre para a unidade de saúde, para a UPA? Por que faz? Agora, quando eu tenho problema espiritual, eu quero me tratar em casa, no conforto do meu lar. Não é a mesma coisa, gente. É a dedicação que nós temos. É a renúncia. É negar o conforto. É estar cansado de um dia desgastante de trabalho e estar aqui dentro, ouvindo, buscando com fé a sua melhora. Possibilitando neste momento de conexão da palestra. Quando você presta atenção e se eleva na palestra, é o momento que a espiritualidade está te auxiliando. O passe acabou, mas continua muitos recebendo o passe aqui dentro. Muitos estão sendo assistidos pelos espíritos superiores, nós que não vemos. Quantidade de boas almas auxiliando as pessoas durante a palestra, que não tiveram tempo de chegar para o passe, mas estão sendo auxiliados aqui dentro. Será que tem necessidade de eu ir à casa espírita, então? É só lembrar da cólica renal. Se você conseguir curar a cólica renal em casa, e não precisar ir na unidade, é a mesma coisa. Os problemas espirituais são muito mais severos do que uma cólica renal. Passa despercebido, mas quando chega a aparecer, é a ponta do iceberg. Porque um desequilíbrio cronificado muitas vezes por anos de descuido do pão da alma se alojou em nós. Vamos buscar então naquele que é o nosso mestre amoroso, naquele que nos acolheu para a vida, aquele que nos alertou, que deu o seu próprio sangue em uma via crucis, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, e essa vida pudesse irrigar os nossos corações com a seiva da vida, trazida pelo Mestre Jesus. Senhor Jesus, pedimos a Ti, divino amigo, que possa atender os nossos pensamentos, aos nossos sentimentos em desalinho, que busque, Mestre Jesus, através da vossa espiritualidade, sanar as dificuldades que nós amontoamos pelas escolhas equivocadas dessa e de outras vidas. Console as nossas aflições. Livra de nós as dificuldades que não temos capacidade de vencer. Mas nos auxilie e nos fortaleça para vencer todas as provações que nós tivermos forças, Mestre Jesus. Ilumine os nossos lares. Ilumine o nosso trabalho, para que as pessoas que nos procurem possam receber de nós uma centelha da vossa luz, que sejamos mensageiros da vossa palavra, aonde quer que chegamos, que a sua luz se instale em nós e que possamos ser para os nossos irmãos em dores, faróis em suas noites sombrias de desalento. Ilumine a cada um de nós, Mestre. Desperte a consciência para a reforma. Auxilie os nossos espíritos à progressão espiritual, para que, de acordo com que nós nos evoluímos, possamos auxiliar os irmãos a buscar a evolução. Auxilie esta casa, Mestre, e a todos nós, frequentadores e trabalhadores, hoje, agora e sempre, que assim seja.